que é que você quer? Eu andei 7 léguas. Para falar comigo? Não, para trazer esta cruz. $60, então, a gente já entregou a data de lançamento do filme do Anselmo Duarte, que adapta a obra do Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos e escritores da história do Brasil, contando a história do Zé do Burro, um homem que resolve pagar a sua promessa, daí o nome do filme, para Santa Bárbara, depois que o seu burro é salvo de um evento fatal. Isso não é spoiler, tá, gente? É todo o mote do filme. Para pagar essa promessa, ele decide carregar uma cruz imensa do interior do sertão baiano até a capital, Salvador, onde há uma imagem de Santa Bárbara. Só que Zé do Burro encontra muitos problemas que não são aleatórios. Muito pelo contrário, Dias Gomes, aí a gente já entra numa parte um pouco mais técnica, né, Paulo? Dias Gomes, ele assim, é um cara polivalente como escritor, ele é um representante do modernismo brasileiro, mas não tão tipicamente quanto, por exemplo, uma Clarice Lispector ou um João Cabral de Melo Neto. Ele já flerta com outras modalidades, com outros gêneros, de uma maneira que esses caras não faziam, e é inclusive por isso que eu particularmente considero, não é uma coisa que muita gente fala por aí, mas eu particularmente considero o Dias Gomes um dos poucos representantes que a gente tem do realismo fantástico, principalmente por uma obra que, assim, é curioso até a gente falar do Pagador de Promessas, porque na época em que ele foi lançado, ele se tornou, assim, um ícone da cultura audiovisual brasileira, que firmou o nome do Anselmo Duarte como um diretor, né? Inclusive diretor estreante, já estreou com um petardo desses. E adaptando a obra do Dias Gomes, que era um autor, assim, já bastante conhecido e celebrado nesse período, mas, curiosamente, hoje a gente lembra pouco do Pagador de Promessas, muito talvez porque o grande sucesso do Dias Gomes acabou sendo algo que veio muito posteriormente, mais de 20 anos depois, que foi justamente Roque Santeiro, cuja obra original, né, não sei se vocês sabem disso, gente, mas Roque Santeiro, a novela Roque Santeiro, também é uma adaptação de um livro, de uma peça barra livro, né, do Dias Gomes, chamada O Berço do Herói, mas que não pôde ser adaptada por conta do período da ditadura, que se instaurou imediatamente depois, mas que representa, assim, muito mais profundamente, né, até por ter sido uma adaptação muito mais extensa, a maneira como o Dias Gomes pensava. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Então, hoje, é curioso, assim, a gente fala pouco do Pagador de Promessas. Eu já ouvi muita gente dizendo bobagens do tipo, é um filme que se tornou meio superado esteticamente, por isso as pessoas não prestam tanta atenção nele. Eu acho isso, cara, de uma bobagem sem tamanho. Porque, assim, goste ou não goste da parte estética, assistir o Pagador de Promessas, cara, é o Brasil numa casca de noz. A história do Brasil contemporâneo resumida em 90 minutos. Todos os seus conflitos, todas as suas vicissitudes, todas as suas falhas, cinismo, hipocrisia, tudo que existe de questionável na maneira como a gente se organiza e existe como sociedade e como cultura, você pode pincelar, você pode pensar, assim, em alguma medida, do Pagador de Promessas. Estou falando bobagem, cara? Não, é isso aí, cara. Na verdade, assim, eu acho até que o Pagador de Promessas deveria fazer parte, né, do aprendizado das pessoas, né, cara, em escola, porque o conteúdo, né, da história que você falou do Dias Gomes, foi inclusive uma peça, né, é um livro que se tornou uma peça também de sucesso, e depois teve uma luta aí, né, reza a lenda que foi uma luta forte aí do Anselmo Duarte até para poder levar isso para o cinema, né, com o Dias Gomes, né, acho que a princípio ele não queria. E assim, o conteúdo do filme, então vamos falar, né, a gente está falando de um filme de 62, né, a gente teve o golpe em 64, né, então
Eu fico imaginando a época, porque ele é um conteúdo assim super interessante como aprendizado, enfim, ou como até como crítica, né? Porque tem muita coisa ali dentro desse filme. Ele aborda muitos temas, né? Claro, né? Talvez eu acho até que o longa ele precisaria, né, ter uma restauração, enfim, em algumas partes você tem, né, algumas quebras assim, mas ele não deixa de ser muito forte como tema, né? Demais, assim, impressionante. E tecnicamente falando do Anselmo Duarte, ele tem muita coisa dentro do filme que talvez que, claro, ele conseguiu fazer o que o teatro não conseguiu fazer, né? Até porque você tem, né, uma gama maior, né, para você poder atingir ou brincar, né? Enfim, com linguagem, o Anselmo Duarte faz. E durante todo o filme, né? Toda a criação, né, dos personagens, claro que são personagens extremamente fortes, né? Criados pelo Dias Gomes, mas a forma retratada pelo Anselmo Duarte, eu acho esse filme espetacular. Eu acho sensacional, mesmo revendo agora, né? Você pode pensar, pô, o filme também está um pouco datado. Não importa, assim, temas, né, que ele traz, né? Então, vamos talvez até falar sobre alguns, né? Que ele retrata, inclusive até, né? A gente está falando da pré-ditadura, o próprio longa na história, né, ela solta na reforma agrária, né? Então tem vários temas assim nesse meio, além, né, que talvez seja o principal aí, né, que é que é a parte religiosa, né, o sincretismo, né, religioso aí. Então você tem aí, né, a crítica muito muito forte com a Igreja Católica, né, com toda a burocracia, né, e aquelas políticas, né, a favor, né, dos seus interesses, que o filme ele aborda super bem, né, cara? E pô, vamos pensar, né, que o Zé do Burro, né, que é interpretado pelo Leonardo Vilar, que inclusive, né, ele interpretou também o personagem na peça, né? Então ele era o mesmo. É o próprio Zé do Burro, né? O próprio, cara, é incrível, incrível. É incrível a atuação dele. Promessa é promessa. É como negócio. Se a gente oferece um preço e recebe mercadoria, tem que pagar. A simplicidade, né, de uma pessoa, né, do interior da Bahia, né, uma pessoa simples, uma pessoa inocente, né, que o cara tá só buscando, o cara tá só atrás da fé dele, né? Ele não se importa muito com essas as críticas que ele vai ter. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né, da própria Igreja Católica. Por quê? Porque o Zé do Burro, né, para fazer essa promessa, ele vai no terreiro de Candomblé, né? Então, isso, né, quando ele leva a cruz, né? Isso não é spoiler, porque é o começo do filme. Ele leva a cruz, né? Passa toda essa saga aí até chegar à igreja, né, de Santa Bárbara, para entrar com a cruz dentro da igreja. E aí, quando ele fala, né, óbvio, né, que essa promessa foi feita num terreiro de Candomblé, imagina, né, a Igreja Católica, aí o padre fica louco, né? Então, assim, e aí, a partir daí, começa a criar diversos embates, né? Então, não é só com a igreja, você tem o surgimento até de uma crítica, né, ao sensacionalismo, né, ao próprio jornalismo, inclusive, né, o jogo de interesses que você tem bastante, muita hipocrisia, né? São vários personagens ali que começam a se beneficiar, né, da situação ali do Zé do Burro, né? Enfim, cara, nossa, tem tanta coisa para falar desse filme e lembrar, né, claro, que o filme foi o primeiro e único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Nessa época foi, inclusive, indicado ao Oscar, né? Imagina um filme como esse, né? O primeiro filme a ganhar, né? E até hoje o único a ganhar uma Palma de Ouro de Cannes. O cara estava concorrendo com o Anjo Exterminador do Luiz Buñuel, né? Tava com o Leone, com o Lumet, com o Bresson também, cara. Essa questão da premiação, eu acho que tem muito mais de uma certa percepção, assim. Os europeus, né, começavam a diversificar a sua percepção da contracultura, então eles começaram a olhar para alguns outros lugares. O Pagador de Promessas acabou chamando essa atenção. O próprio Oscar, né, é sempre um reflexo de um prêmio de popularidade, então é natural que chamasse a atenção. Mas essa parte das premiações, cara, assim, mostram, acho que talvez só o quanto na época aquilo foi um êxito técnico, mas essa crítica que muita gente faz, você até usou essa palavra datada, né, que é uma coisa que muita gente usa e que não deveria se usar, porque, enfim, toda obra de arte ela é datada, toda obra de arte ela é fruto do seu tempo, isso é inescapável. Existem aquelas que fazem algum sentido a posteriori e existem aquelas que não.
O Pagador de Promessas é uma obra que faz muito sentido hoje ainda. E esse é o nosso ponto aqui. Cara, você falou dessa questão das tensões dos poderes. É muito importante a gente entender que o Pagador de Promessas ele é um filme sobre poder, tá? Mas eu vou, assim, me arriscar aqui a fazer até uma superinterpretação, porque é uma natureza específica de poder que eu acho que combina muito com algo que o filósofo francês Michel Foucault, ele falava sobre a questão da microfísica do poder, que quando ele dizia assim, beleza, o que é a microfísica do poder? Segundo Foucault, o poder ele não emana de um centro, ele meio que se manifesta nas próprias pessoas. Não existe um poder abstrato, ele se manifesta através das pessoas por meio de diversos ângulos periféricos desse poder central. E porque esse poder emana das pessoas, ele sempre produz novas articulações que estão relacionadas à produção epistemológica, à produção de saberes. E é essencialmente sobre isso que o Pagador de Promessas, ele é um conflito de choque, são choques de cultura e de conhecimento, de epistemologias que existem em diversas camadas. A gente tem o João do Burro. Quem que é o João do Burro? O João do Burro é um sujeito que cresceu no sertão baiano, não teve acesso à educação, tudo que ele conhece de mundo são tradições que chegaram até ele e que, enfim, não precisam fazer sentido. Então, ele aprendeu que para salvar o burro dele, que é uma das coisas que ele mais gosta no mundo, ele precisava fazer uma oração para Santa Bárbara. Ele vai lá e faz uma oração e uma promessa. Ele vai pagar a promessa dele. Beleza. Quem que ele arrasta junto com ele? A mulher dele, onde eles já vivem um núcleo familiar tradicional que, para nós, por exemplo, na nossa perspectiva contemporânea, já pode ser bastante questionado, porque, enfim, ele tem um núcleo familiar, mas João do Burro, o Zé do Burro, que é para ser o nosso herói, ele, na verdade, é um cara que negligencia a própria família. Ele arrasta a mulher porque ela tem que ir, porque é uma questão de tradicionalismo. Aí você tem um conflito com a questão do sincretismo religioso. Beleza, não tem uma imagem de Santa Bárbara na capela da cidadezinha onde ele mora. Então ele vai para um terreiro de candomblé fazer uma promessa para Iansã, porque Iansã é Santa Bárbara e está tudo bem para todo mundo que é sincretista. Ele vai e vai fazer a promessa dele onde? Num centro urbano. A partir do momento que ele chega nesse centro urbano, novos conflitos surgem. Com a igreja, e como o Paulão já bem mencionou, com toda a burocracia, com todos os dogmas que existem em torno dela, que são autocráticos e são arbitrários, a gente sabe disso, ele entra em conflito com a percepção da própria população urbana, que pertence em termos de classe, se a gente fosse falar, por exemplo, de um ponto de vista basal, estritamente marxista, a gente poderia dizer, cara, o que diferencia a vida, por exemplo, do Zé do Burro, a classe do Zé do Burro, de um cara como, por exemplo, o Bonitão? Nada. São dois fodidos, são dois caras que vendem um almoço para pagar a janta, são dois caras que fazem o que é preciso fazer para sobreviver. É que o Zé do Burro vem de um contexto em que a inocência dele também está ligada à cultura, à geografia do lugar onde ele viveu. E o Bonitão também é um fruto do lugar onde ele viveu e onde ele cresceu. Ele aprendeu a usar as oportunidades que ele tinha na vida. Ele é um sujeito sedutor e atraente, ele aprendeu a manipular mulheres e é assim que ele sobrevive. Né? A gente tem, e é curioso notar também que são todos personagens relativamente novos, porque o próprio padre da igreja em Salvador, que nega a entrada ao Zé do Burro, também é um cara muito jovem, muito dogmático, e eu acho isso bastante emblemático, porque é como se ele não tivesse voz própria. Ele é jovem e ele foi educado, ele foi doutrinado a ser daquela forma, então ele é inflexível. E isso é muito curioso. E aí você também tem a própria camada, o próprio extrato, o próprio poder da sociedade, que é representada pelo jornalista sensacionalista, porque o que significa esse personagem do jornalista? É um cara com uma agenda política própria. Ele está atendendo aos seus próprios interesses, fazendo sensacionalismo em cima de um tema político que existia ali. E é interessante notar isso, porque, assim, se você fizer uma análise do Pagador de Promessas como um fruto do seu tempo, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um Brasil que é completamente cindido por conta de uma hipermodernização que aconteceu
principalmente durante os anos Vargas e depois daquele mega investimento do Kubitschek, né, aquela coisa dos 50 anos em 5. Mas, assim, a gente sabe hoje que essa visão primitiva do capital nesse período da metade do século XX era uma modernização sectorial, era uma modernização parcial, porque ela privilegiava algumas pessoas e deixava outras para trás. E é isso que a gente vê em O Pagador de Promessas. Quando a gente chega em 62, e assim, o filme ele é contemporâneo ao seu tempo, né? Ele se passa ali nos anos 60 mesmo, ele está mostrando exatamente isso, ele está mostrando todo um processo de tensões políticas, sociais e econômicas que são típicas daquele tempo. E aí eu volto àquilo que eu falei logo no início, se a gente pega O Pagador de Promessas e a gente percebe que a gente consegue aplicar esse contexto de um homem interiorano sendo manipulado e abusado pelos poderes estabelecidos, sendo ludibriado e tendo uma percepção parcial e equivocada de religiões que não são as religiões dogmáticas estabelecidas. A gente vê uma imprensa sensacionalista que tenta usar a sua posição de comunicadores para manipular uma agenda política. A gente vê uma instituição religiosa que é intransigente e autoritária. Cara, é o Brasil de 2022. Lamento, quer que faça o quê? Revendo, até me impressionou, né, como os assuntos são abordados, porque fazia um tempo faz muito tempo que eu tinha visto, né? E eu fiquei impressionado assim como eles como esses temas são abordados, né? Claro, né, fruto do texto, né, do Dias Gomes, né? Mas a forma como o Anselmo Duarte coloca para nós na tela é realmente incrível, e você realmente pode traçar esses paralelos com o mundo que a gente vive atual, por tudo que você comentou, né? Tanto a parte da igreja, enfim, a parte política do negócio, inclusive até como ele foi, né, lançado um pouco antes, né? Bom, claro, a história antes da ditadura, né? E o filme também, no pós, né? A partir da entrada da ditadura, a partir do golpe, enfim, teve, né, diversos momentos dentro do filme que eles tiveram que censurar, vamos dizer assim, né? Como você falou até do Rock Santeiro, né? Que foi lançado só depois, né? Só em 85, né? No ano em que acabou a ditadura. Exato, então, mas eles também, né? Também tiveram que censurar algumas partes desse filme na época da ditadura pelos temas, né? Os temas são extremamente polêmicos, realmente são atuais, né? São atuais, né? E isso que realmente impressiona. Essa coisa da igreja com a ditadura, é preciso lembrar que a instituição Igreja Católica, ela teve uma participação, no mínimo, elusiva durante o período da ditadura. A gente teve personagens que se posicionaram a favor e contra, mas nesse período a Igreja Católica ainda era uma instituição anódina, do tipo, não vamos fazer nada. E a gente sabe que esse posicionamento, principalmente no contexto da América Latina, era muito problemática. Que é até curioso, por isso que eu estou falando disso também, a figura do Papa Francisco, o atual Papa Chico, né, o cara que ocupa a cadeira no Vaticano hoje, é uma figura profundamente envolvida com esse processo essas relações da Igreja Católica com as ditaduras latino-americanas, que, embora assim, cada uma tivesse as suas particularidades, em alguns tópicos elas eram bastante parecidas. E nisso, tanto a ditadura brasileira quanto a argentina eram bastante similares, essa relação entre instituição Igreja Católica e o poder militar vigente, que, assim, no mínimo, repreensível, né? Bem isso, né? E até o exemplo que você tinha dado lá do padre, né? O padre era um cara que estava seguindo as regras, né? E assim, e quando aparece, né, no determinado momento, as pessoas hierarquicamente estão acima dele, né? Você vê que ele é como se fosse realmente uma marionete ali, né? Enfim, né? Fazendo com que seguisse as regras e não deixasse o Zé do Burro entrar lá, né? Porque ele, né, fez esse mix aí do candomblé com a Igreja Católica, que para eles é inadmissível, né? E aí gera todo esse conflito. Mas aí até, não sei se a gente vai estender muito também nesse sentido, eu queria só também comentar um pouquinho da parte técnica, né? Porque o Anselmo Duarte realmente ele tem uma sacada assim super interessantes, né? Claro, baseado no texto, né, do Dias Gomes, que é ótimo, né? Dos personagens também. Então é um prato cheio para o cara fazer um grande filme, mas, né? Você tem ali
a gente precisa valorizar o trabalho dele também, né? Então, até a parte, né? O filme ele tem uma cadência assim super bem interessante, né? Até para na apresentação, que é, pô, claro, né? Faz parte provavelmente do texto, que é quando ele demora um pouco para o cara encaixar que é o burro que é a razão da promessa do Zé do Burro, né? Então você tem um diálogo assim até, né, extenso, né, entre ele e o padre, até para o padre entender que é um burro. Eu acho legal essa cadência. E os planos que ele usa também, né? Então tem vários planos que são muito legais. A linguagem, né, cinematográfica do filme é ótima. Da última cena, que ela é extremamente emblemática, né? E ela é até famosa, né? Muita gente fala um pouco sobre essa cena, mas talvez não fale muito sobre os detalhes da cena, né? Então você tem a cena quando acontece, né? E aí o herói, né? O Zé do Burro lá, ele toma um tiro, né? Você tem o plano que, né, a câmera sobe, né? Você faz existe uma roda, né? Que acoberta ali o Zé do Burro com a cruz. Cara, que é lindo aquilo, cara. Fica tão bonito, esteticamente fica muito legal, né? Esse círculo, né, que ele cria ali. E ali para depois, e aí que eu até acabei revendo essa última cena, porque realmente impressiona. Você tem a entrada do berimbau lá, né? Que aí tem os capuz, né? E esse berimbau, ele dá uma... Parece que os cortes que vão apresentando as pessoas, né? Aí são vamos dizer assim, quem defende o Zé do Burro ali no meio, né? Existem os cortes, eles parece que eles seguem o berimbau, né? Realmente, eu acho sensacional. Até chegar, né? Você tem o ritmo do berimbau, que aí tem a cena maravilhosa, né? Deles colocando o Zé do Burro na cruz, né? E carregando ele até a igreja. E aí você tem o plano de baixo, né? De baixo para cima, né? Que é o contra-plongé lá no final. E aí você pega ali a cruz da igreja, né? De ponta cabeça. Deixa aí a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você quer acompanhar o que a gente faz, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica, no Facebook também, todas as redes sociais. E não se esqueça de que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica.com.br, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para nos ajudar. É isso, até semana que vem. Tchau!